Só um comentário em relação a essa questão da capacidade de diálogo, né? A única questão que eu queria colocar é que as pessoas não estão tão longe assim uma das outras. Salvo melhor juízo, a última pesquisa que eu vi da composição, né, dos participantes das manifestações são as mesmas pessoas. Quer dizer, não são as mesmas pessoas, mas sem as mesmas características. Tu tem, em um lado, um pouquinho mais de empreendedores, proprietários, do outro, um pouquinho mais de funcionário público. Em um lado, tu tem, sei lá, 20 vezes o salário mínimo, um pouco mais do que no outro. Nas pontas, claro que tem um pouco de diferença, mas o perfil é muito parecido. Então, são eles lá, nós aqui, mas é o meu irmão, é o teu vizinho, sabe? Então, não é extraterrestre, assim, que a gente não consiga, de repente, tentar conversar. Quem vai se ouvir é outra questão, mas não está tão longe. Que mais? De pontos aleatórios que eu tinha ouvido no caminho. Uma antes. Sobre a dívida pública, eu estou mais do lado de cá, nesse sentido, mas quem tiver curiosidade sobre isso, que dê uma olhadinha no Google mesmo, só coloca lá Auditoria da Dívida Cidadã, trabalho da professora Fatorelli, sabe muito e desconstrói muito dos mitos que tem nesse sentido, então vale muito a pena prestar atenção, porque isso sim faz muita diferença no nosso dia a dia. Outra coisa que eu tinha ouvido, apostemos em 2018, a gente é muito criativo, sabe? O brasileiro consegue inventar uma série de recursos. Cunha não está faz 6 meses aí empurrando com a barriga à toa, né? O Juscelino também achava que um ano depois tinha eleição. Então, tem que prestar bastante atenção na questão como é que a gente está agora. Só para também não tomar muito o microfone. É verdade, eu não sei exatamente qual é o gatilho para isso, né? O professor até estava comentando, dali a pouco quem ganha $1, passou a ganhar 2, vai levar isso a sério. Do que eu vi de pesquisa, o risco, né, desse declínio a sério, o que eu vi de pesquisa também, como essa parte da população entende a situação, não interessa tanto assim. Isso é coisa da elite, quem é que está, quem é que não está, isso aí é coisa de rico, esse tipo de preocupação. Sabe? Então, tem movimento social organizado, né, de ambos os lados, e que obviamente faz diferença, mas se é para pensar nesse tipo de apoio, ou alguma coisa diferente vai acontecer que eles mesmos vão começar a prestar atenção, ou alguém vai ajudar para qualquer um dos sejos lados, mas nesse sentido, só voltando para o começo, os dois lados têm pessoas muito parecidas e a grande maioria que podia fazer uma grande diferença não está tão interessada por qualquer razão, né? Então, basicamente era isso. Posso seguir aqui? Boa noite, meu nome é Rosângela, eu sou farmacêutica. Eu gostaria de falar uma coisa. Se nós estamos debatendo para um futuro de um país, né, eu acho que não se pode se colocar tanto assim, o PT fez isso ou o PSDB fez aquilo. Eu acho que tem que usar uma coisa eu acho que é a base de tudo, é a tolerância, tá, que não está havendo, né? E também, assim, começa a intolerância quando tu começa a dividir em classes, a classe média, a classe baixa. Na verdade, hoje o que nós temos são pessoas privilegiadas e pessoas desprivilegiadas. Eu acho que é assim que tem que se pensar. E a partir daí, tu se colocar nesse lugar e saber qual é a tua parte. Tá? E não ficar defendendo ou dizendo isso ou aquilo, sem olhar que tanto um quanto o outro corrompem, né, fazem a corrupção. Então, é cada um fazendo a sua parte. Eu sou Jerusa, eu sou contratada do Hospital de Clínicas. É a minha primeira participação no Musas, obrigado pela recepção. Eu tinha pedido para falar depois da Mari, as meninas aqui estavam me incomodando para falar. Porque eu vou concordar muito que a resposta está no diálogo, que a gente está sempre arriscado a
ridicularizar ou rir do outro lado, né? Então eu estou fazendo uma proposta pessoal de parar de curtir coisas que eu acho muito engraçada, mas a minha rede social parou de compartilhar coisas, bobagens engraçadas, né? Não dá para ser coxinha, não dá para falar assim. Eu sempre uso o exemplo pessoal. Minha mãe foi na manifestação verde e amarela. Minha mãe foi lá vestida de CBF. Minha mãe não acha que tem que matar todas as minorias do Brasil, nem acha nada disso ela acha. Ela só é contra a corrupção, entendeu? Mas ela assiste Jornal Nacional. E aí ela está lá na outra manifestação. Então, então assim, dá para conversar, porque a minha mãe não é uma corja, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, sabe? Então, cozinha super bem. Então, dá para conversar e a gente tem que tentar descer. Eu não sou de esquerda desde sempre. Para começar, que eu não vivi, né, a história de todo mundo que viveu. E eu estava muito no esquema clube, cinema, televisão lá. Eu estava muito ocupada com isso. Só comecei a descobrir que tinha política depois de formada, já médica, já na elite. Esse era outro ponto. E aí, por um lado, eu não tenho nenhuma história aqui, mas, por outro lado, eu não morro de amores por nada, eu não tenho bandeiras para me abraçar no ônibus. E isso me dá uma certa visão de fora do clube, de que está muito clube. A esquerda não é a única detentora da moral e da virtude no país. Tem muita gente que acha que, se a gente seguisse uma escola austríaca, o Brasil ia para frente. Então, vamos ter que sentar para conversar. E daí tem a direita presa numa escola austríaca frustrada e um pedaço da esquerda ocupado com pós-modernismo, que daí não posso mais dar nenhum número, porque não, números são diferentes construções. Oi? Tipo, não, vamos ter que usar números. Esse é um ponto, desculpa, eu estou com o microfone. Mas aí o outro ponto, professora, é que eu acho que a gente tem que falar com a classe média, mas a gente não pode se colocar como classe média. Eu, pelo menos, eu não posso dizer ninguém aqui, mas eu não sou a classe média. Eu sou 1% do país em rendimento. E aí a gente pode até discutir taxação de grandes fortunas, professor, mas não vai dar só com as grandes fortunas. Não vai dar só no 0,1%. O 1% que sou eu, vou ter que ceder. E eu estou disposta a ceder. Então, estou aqui, ok, vamos aumentar. Tenho empresa, tenho CNPJ, ganho, tiro lucro lá muito menos do que se fosse em folha. Tudo isso a gente vai ter que discutir. Daí eu acho que a gente tem esse viés de se colocar como classe média. E não dá, gente, a gente é elite. Classe média é um professor estadual, tentando sustentar a família com 2.000 e metade é bonificação. Né? Então, a gente tem essa responsabilidade muito maior, porque fui aluna da URGS, fiz doutorado aqui, meus professores aqui, tem que ser alguma elite intelectual, né? Estou no topo da educação do país. Estou ganhando, vai dar 10 mil por mês, o que vai ser um contratado clínica. Estou no topo do rendimento do país. Então, assim, a nossa responsabilidade ainda é muito maior como elite. A gente tem que estar disposto a entender isso aí também. Obrigada. Eu acho que a fala da Jerusa vem bem a calhar com o que eu quero dizer. Eu sei que o Chimitão, os nossos palestrantes, não são da área da medicina, mas a maioria das pessoas aqui é da profissional da saúde. Eu gostaria de fazer um meia-culpa e talvez ouvir de vocês a opinião sobre isso, porque a minha impressão... Então, meu nome é Ida, eu sou professora da genética aqui do hospital, é que nós demoramos muito para reagir. Tá? E por que isso aconteceu? Talvez seja porque nós perdemos, então, ou achávamos que não precisava mais ser vigilantes, que tudo o que tinha conquistado não ia perder. Eu vou dar o meu depoimento. O que foi? Não, tudo bem, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da gente fazendo panfletagem na rua, defendendo o governo. Eles foram para a rua antes da gente. Tá? Eu vou dizer, o momento da minha virada foi naquela quarta-feira, onde eu assisti a reportagem do Jornal Nacional, o Bonner e não sei mais lá quem, imitando as falas do Lula. Eu me revoltei completamente com aquilo ali. E, a partir dali, eu entrei na militância. Tá? Completamente atrasada. E como é que pode, nós, professores da medicina, que somos as pessoas formadoras de opinião, né, dos alunos, nós não estamos falando esse tipo de coisa com os alunos, enquanto que professores que têm um outro pensamento estão livremente manifestando suas opiniões. Né? Por que a gente se calou? Por que a gente está com medo de falar?
e de assumir as posições. Essa é a minha pergunta. Alô? Eu tenho essa preocupação, eu acho que é porque nós somos muito éticos, porque nós sabemos que nós somos, é prepotência um professor chegar para o aluno e dar sua posição, é prepotência, não deveria ser lícito isso. Agora, se o outro lado está fazendo, o que nós podemos fazer? Eu não sei, eu não tive coragem de dizer para os meus alunos que não são mais da universidade, os que eu estava, o que eu vinha fazer, porque eu acredito na liberdade de pensamento. Mas eu tenho que dar, de novo, é pessoal, daí o que chega, quinta-feira ou outro dia, eu chego no hospital, tá os meus residentes lá, e tem determinada pessoa que chega falando para os residentes nossos, né, fazendo todas as críticas ao discurso do Lula, enfim, fazendo a opinião das pessoas, e o que eu vou fazer? Eu vou ficar lá quieta? Eu vou deixar aquilo ali? E, né? Oi? Bom, eu queria falar para ti o negócio dos dados. Eu tenho todos os dados, todos esses aí, tenho todos. Eu participei da auditoria cidadão da dívida, inclusive estive com a Maria Lúcia Fattorelli na Grécia. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não é por falta de dados, é falta de possibilidade de divulgar os dados. Inclusive, esse negócio que tu diz assim, é um equívoco redondíssimo. Vou te dar um exemplo, tá? Nós temos 50 mil famílias no Brasil que têm uma fortuna equivalente a 40% do PIB. Isso dá 1 trilhão e 500 bilhões de reais. 10% disso dá 150 bilhões de reais. Fora outros privilégios fiscais. Nós temos que entender que a burguesia, a classe média não é tua mãe, boa cozinheira, que é inimiga desse processo. Como é que a burguesia brasileira é delinquente? O Gerdau é delinquente. Porque essa operação Zelotes, tá? Ela é 10 vezes o Petrolão. Entende? 10 vezes. Multiplica por 10 o que entrou pelo ladrão no Petrolão, o que entrou para o ladrão. Né? Isso aí é o que esses caras... A sonegação é 1 trilhão e 400 bilhões. Entende? Não é pouca coisa. É que nós temos uma burguesia que é delinquente. Entende? Então, não pensa que você, porque tem uma situação um pouco mais confortável, é elite. Não é elite. Elite é quem não só tem muito recurso, muito dinheiro, mas tem poder. O poder que esse dinheiro dá. Tá? Tu entende? Aí sim, eu acho que nós podemos influenciar sem superdimensionar isso. É como pessoa, a professora ali, tá? A Olga e outros têm o reconhecimento dos seus alunos. Não precisa fazer a cabeça, é só colocar as boas perguntas. E aí essa luta que eu acho que a gente tem que fazer. Entende? Nós não vamos fazer milagre. É essa luta que nós temos e podemos fazer. Tá? E, claro, usar os meios que hoje são... tem digamos, um acesso mais fácil, etc. E conversar com as pessoas, basta a gente mostrar as coisas, os tais números. Eu gostei, esse negócio da auditoria cidadã, eu sou do comitê local, tá? Isso é uma coisa importante, tem, através da internet, vão ao site, ali tem muitos dados. Da dívida. Não, o nome é assim, com todas as letrinhas, eu não sei, mas bota auditoria no Google que vai sair, tá? Não, eu acho que... Correto. Gente... Nós nos dedicamos nos últimos 20 anos a simplificar o que nós sabemos e a tornar público o que nós sabemos. As outras, os advogados não fizeram isso, os economistas não fizeram isso. Claro.